O que é dependência química? Eu prefiro primeiro começar a falar o que é droga. Droga é qualquer substância que você ingira e que faz algum efeito no seu organismo. Então qualquer remédio é droga, antibiótico é droga. Você compra droga na drogaria. O que é droga psicoativa? É droga que age no cérebro. Normalmente drogas como antidepressivos, tranquilizantes, antiepiléticos, são drogas que agem no cérebro. O que é droga de abuso? É uma outra coisa. São drogas que dão prazer. Essa é a questão. Droga é bom, droga dá prazer e é importante a gente saber disso. Por dar prazer, a pessoa tem tendência a repetir, 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 repetir. Então elas começam a abusar da droga. Pensando nisso, e aí vem todas as drogas que existem, tabaco, álcool, cocaína, crack, heroína, todos. Então como é que começa assim uma carreira de um dependente de droga? A história é assim mais ou menos. O Zezinho, ele gosta de sair, gosta de ir surfar com os amigos, aí de tarde, no fim de semana, ele encontra com a namorada, de noite eles vão ao cinema, no dia seguinte ele acorda, vai malhar um pouco, depois ele almoça um almoço de família com a mãe, com o pai, depois ele sai, surfa de novo, de noite vai ao cinema de novo com a namorada, e é assim o fim de semana do Zezinho. Daí a pouco o Zezinho vai numa festa e encontra com o Luizinho. E aí o Luizinho oferece maconha para ele. Pô, que delícia esse negócio, gostei muito disso. Passou. Daí uns 2 meses ele encontra com o Luizinho de novo. Aí o Luizinho, você quer? De novo? Pô, que máximo, gostei. Nossa, que delícia isso. 2 meses depois, de novo um outro cara ofereceu maconha para ele e ele foi. Ele já começa a achar que, nossa, isso é bom mesmo. Aí daí a mais ou menos umas 3 semanas, ele liga pro Luizinho e diz assim, Luizinho, vamos sair? Ele sai com o Luizinho, pô, você tem maconha aí? Ele vai e fuma maconha. Daí a 2 semanas, ele liga de novo pro Luizinho. Pô, vamos lá, vamos sair de novo? Depois ele tá querendo sair com o Luizinho toda semana. Daí a pouco, ele começa a perguntar pro Luizinho onde é que se compra maconha. Nesse estágio, ele já tá fumando maconha, vamos dizer, sexta, sábado e domingo, por exemplo. E já está começando a comprar maconha. Nisso, ele já está começando a ter um desempenho pior na escola. Já começa a se afastar dos amigos dele, porque os amigos dele, antes dele começar a fumar maconha, não fumam maconha, não aprovam isso. Então ele começa a sair com os amigos do Luizinho e começa a ficar mais próximo de outras pessoas que fumam maconha. A namorada dele termina com ele, porque afinal de contas ele só está querendo sair com esse pessoal da maconha. Ele começa a acordar tarde, não consegue mais tirar boas notas na escola. Daí a pouco, Luizinho começa a ter problemas em casa por causa da droga. E ter problemas na escola por causa da droga. Ele fica preocupado. Ele diz assim, bom, eu tenho que parar de fumar maconha, estão me pressionando muito, eu vou parar. Só que ele não consegue. Ele começa a se sentir mal toda vez que ele tenta não fumar maconha. Ele fica inquieto, agitado, pode ter dificuldade de dormir, pode ter tremor até, por falta da maconha. Então o Zezinho, que começou a usar droga porque era bom, ele não consegue mais ficar sem usar droga porque é ruim ficar sem a droga. O que acontece? Né? Assim, a dependência de drogas é uma doença que acontece no cérebro. É o cérebro que sente o prazer e é o cérebro que sente a necessidade da droga. Na medida em que uma pessoa começa a usar droga, ela vai transformando o cérebro. O nosso cérebro é muito plástico, né? Ele vai se transformando. Então assim, vão se gerando, você fuma um baseado, normalmente é assim, um baseado é um cigarro de maconha. Você fuma um baseado, primeira vez, você já fica doidão. No primeiro trago, depois você tem que fumar um cigarro inteiro para ficar com o estado alterado de consciência. Depois você tem que fumar 2, 3. Existem pessoas que fumam 20 baseados por dia, e isso não é à toa. A gente chama isso de desenvolvimento de tolerância. Aos poucos a pessoa vai tolerando doses maiores da droga. E com todos esses receptores cerebrais que se adaptaram à presença da maconha lá, quando a pessoa para de usar maconha, esses receptores têm uma expectativa fisiológica de efeito. Quando não vem, o que acontece? O efeito oposto ao efeito da droga. Então, se a maconha, por exemplo, aumenta o apetite, a síndrome de abstinência de maconha diminui o apetite. Se a cocaína, por exemplo, tem um efeito estimulante, que a pessoa fica mais ligada, a abstinência de cocaína é ficar mais deprimida. Então,
É mais ou menos isso que eu tenho a dizer sobre como se dá esse processo de dependência química.